Bom dia, senhores. Eu estou com uns problemas aí de revista, essas porcariadas. Então, não deu para fazer mais vídeos como eu planejava. E as coisas vão ficar ainda um pouco conturbadas nas próximas 2 semanas. Mas eu acho que com 2 semanas eu consegui resolver minha vida, se Deus quiser. Então, se alguém quiser rezar por mim, eu agradeço muito. Então, queria, para não deixar a semana passar batida, fazer um vídeo rápido aqui sobre um tópico que eu acho extremamente importante, que é a questão da conexão entre o darwinismo e a eugenia e o racismo, não é? Todos sabem, por exemplo, que vários dos darwinistas do século XIX e XX, eles estavam intimamente ligados aos programas eugenistas. Então, por exemplo, você tem Ronald Fisher, que foi um dos grandes matemáticos por trás da genética de populações. Ele era eugenista, isso é fato histórico, você pode confirmar. Você tem Francis Galton, que era primo do Darwin, ele era eugenista. Você tem vários descrições e artigos desses darwinistas argumentando que a origem do ser humano ela aconteceu de forma independente. Então você tem, por exemplo, ao invés de ter um ancestral comum a todos os seres humanos, alguns deles iam argumentar que na verdade houveram várias origens independentes. E a razão disso é que os negros teriam evoluído de macacos mais primitivos, por assim dizer. Então eles associavam, por exemplo, os negros com terem evoluído de um ancestral mais próximo do orangotango, o branco de outro macaco, talvez o chimpanzé, porque era considerado mais inteligente, outro do gorila, etc. Então, essas conexões estão lá. Darwin era, talvez, ele era contra a escravidão, mas ele era certamente racista. Se você ler o segundo livro dele lá, o Descent of Man, você vai ver que ele achava os africanos inferiores, e muitos outros, tá? Talvez a pior combinação disso daí foi os darwinistas uma vez pegaram um menino pigmeu, não sei se da Austrália, Nova Zelândia tem pigmeu? Enfim, um desses 2 países aí, e o exibiram em um zoológico nos Estados Unidos, numa jaula junto com um chimpanzé, tá? Então, basicamente, esse menino foi sequestrado e exibido como um animal, né? E a razão era mostrar como ele era, né, primitivo, próximo do ancestral macaco, para mostrar como que a ideia darwinista ela era válida, né, com esse tipo de observação. Então, é inegável que existe um link, ao menos histórico, entre o darwinismo e a eugenia e o racismo modernos, não é? Então, a questão aqui a ser feita é, esse link ele é algo necessário, ele é algo que se segue logicamente, ou ele aconteceu porque esses indivíduos eles eram malignos e se usaram do darwinismo para esse fim. Obviamente que os darwinistas, principalmente na academia, eles vão te dizer que é a segunda opção, não é? Que era um problema da época vitoriana, o pessoal era racista mesmo, o darwinismo não tem nada a ver com isso, é uma utilização errônea dos princípios darwinistas, etc. Você vai aprender isso na universidade também, se você fizer biologia. Eu, por outro lado, sou da opinião primeira de que essas conclusões aí, eugenistas e racistas, elas se seguem naturalmente do darwinismo. E isso se dá por 2 razões, tá? A primeira é, no darwinismo não há moral, ok? Não há uma moral objetiva. E a razão disso nós já conversamos em outros vídeos, não é? Segundo o darwinismo, não existem essências, não existem verdadeiras substâncias. O que existe é meramente um processo contínuo de mudança, não é? Tudo está indo e vindo. Então, já que não há essências, não há fins, não é? Eu vou falar sobre esse assunto da moralidade numas aulas que eu pretendo dar sobre bioética, que eu acho que muita gente anda me fazendo perguntas se isso é moral, isso não é, e eu acho que eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque apesar de, obviamente, ser algo extremamente filosófico, enquanto biólogo, dá para dar alguns insights. Mas a ideia, basicamente, é de que
nós temos uma essência, né? Todos os seres vivos têm uma essência, e daquela essência partem certos fins, não é? Então, por exemplo, é natural de qualquer animal se locomover, comer, reproduzir, etc. Isso parte naturalmente da essência, né? O agir segue o ser. Então, você pode, através disso, determinar objetivamente aquilo que é bom e aquilo que é ruim para aquela espécie específica, não é? Então, nós sabemos, por exemplo, que é da natureza de um cachorro ser um animal social, não é? Se eu pegar essa cachorra minha e criar ela isolada no fundo do quintal, sem nenhum tipo de contato com outros animais ou humanos, ela vai ficar mal. Então é algo objetivamente ruim. Para o gato, que tem uma essência diferente, a solidão não é ruim, porque ele é naturalmente solitário. Entende? Então você pode objetivamente determinar o que é bom e o que é ruim. Mas no caso dos outros seres vivos, nada que vá contra esse fim é imoral. Ele é ruim. Um cachorro, por exemplo, que nasce com 3 patas apenas, ele é um cachorro ruim no sentido que ele é um mau exemplar de cachorro, porque ele está com um defeito, né? Ele tem uma ausência de pata, mas ele não é um cachorro imoral. Ou um cachorro que morde pessoas e é agressivo, ele é um cachorro ruim. Não é? Ele é um cachorro que não está agindo conforme a sua natureza, que deveria ser uma natureza submissa ao homem. Mas ele não é imoral, porque ele não tem intelecto, ele não conhece o seu próprio fim, então ele não pode deliberar. Nós, seres humanos, por outro lado, nós somos seres intelectuais, nós somos inteligentes, nós temos um intelecto imaterial que foi dado por Deus, e nós podemos conhecer o nosso próprio fim, não é? Que ultimamente é, obviamente, adorar a Deus, mas também os nossos fins naturais, não é? É bom fazer X e Y, e impedir X e Y é ruim. E porque nós podemos conhecer este fim, se nós deliberadamente bloquearmos esse fim, ou do outro, né, de outra pessoa, nós estamos agindo de forma imoral. Mas se o darwinismo está correto, não há natureza, não há Deus, o nosso intelecto não pode conhecer a verdade, porque a seleção natural não favorece a verdade, ela favorece a sobrevivência e a reprodução. Então, isso supondo que evolução poderia explicar a origem de um cérebro, etc. Né? E não pode explicar o intelecto, porque o intelecto é imaterial e o darwinismo e o processo evolutivo é um processo material. Mas, então, o darwinista ele não tem razão nenhuma para confiar no seu próprio intelecto e ele não tem nenhum tipo de condições de dizer o que é certo e o que é errado, porque isso não existe no darwinismo. Não é? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o darwinismo, em sua essência, ele ancora no conceito de competição. Lembre-se que Darwin se baseou em Malthus para fazer a sua teoria. Então, a ideia dele é que as populações de seres vivos vão crescendo de maneira exponencial, enquanto que os recursos não, né? Vão de uma forma mais linear ou geométrica. Então, acaba que os animais eles têm que competir entre si pelos recursos, não é? Então, na natureza existe uma constante batalha e quem sobreviver daquela batalha, né, vai obviamente passar seus descendentes e se dar bem. E lembre-se que não é só essa batalha interespecífica, você também tem batalha intraespecífica. Os indivíduos da mesma população estão competindo entre si por recursos, seja comida ou recursos reprodutivos, né? Uma fêmea, eles brigam entre si, etc. Então, e depois, com o advento da teoria do Inclusive Fitness, com Hamilton e outros, começou-se a haver a competição até intrafamiliar. Então, o pai e a mãe têm interesses distintos, eles estão em constante conflito, e os filhotes e os pais também estão em conflitos, e os filhotes estão em conflitos uns com os outros. Não é? Então, por exemplo, os filhotes estão competindo, pensa nos passarinhos gritando lá para ganhar comida, eles estão competindo entre si pelo recurso que a mãe oferece, e vale para um filhote empurrar o outro do ninho e matá-lo, correto? Porque ele está competindo com o irmão. Então, todo o darwinismo se ancora na ideia de superioridade, não é? De competição e de extinção, morte, etc. Então, se você, enquanto um racista, achar que existem razões objetivas para você achar
que um negro ou um asiático ele é biologicamente inferior, então você está justificado a oprimi-lo, ou a destratá-lo, ou deixá-lo morrer, porque não há moral e porque você está passando os seus genes melhores para frente. Não é? Então, essa é a ideia do nazismo. Não é? E nós sabemos, historicamente, que Hitler havia lido Darwin. Nós sabemos que Marx leu Darwin, inclusive colocou Darwin na dedicatória do livro, né? O Capital. Só que Darwin, sabendo que Marx era um pouco polêmico, pediu para que fosse tirado essa dedicatória. Não é? Porque toda a ideia do marxismo é exatamente a ideia darwinista, não é? Competição, você tem, né, um oprimindo o outro, etc. Não é? Então, e saiba também, isso é fato histórico, você pode pesquisar, que na União Soviética comunista, darwinismo era ensinado obrigatoriamente. Tá? O governo comunista ele obrigava o ensino de Darwin. Ok? Então essas ideias estão intimamente ligadas e elas geraram problemas aí altíssimos. Então, quando o darwinista te disser que ele é uma boa pessoa, que age de forma moral e ele ainda é ateu darwinista, diga a ele que ele está numa eterna contradição, porque não há moralidade, ele na verdade está agindo, se ele estiver ajudando o próximo, etc., ele está agindo de uma forma estúpida, porque ele deveria estar se preocupando consigo mesmo, não é? E se ele agir de forma imoral, não há problema, porque imoralidade não existe. Só garantindo que a minha cachorra não pula no sofá aqui, senão o dono do sofá vai me matar. Desculpa aí a interrupção. Então, veja que no mundo atual nós vivemos em um mundo em que a sociedade abraçou a ideia darwinista, não é? Hoje em dia, essa ideia do adaptado ter que sobreviver e o vulnerável ter que morrer, ela é aplicada o tempo inteiro, não é? Idosos são largados para morrer. Aqui na Inglaterra teve, não vou entrar em detalhes, mas você teve um programa do governo que o indivíduo trazia os idosos com estado terminal, com doença grave, eles assinavam um documento lá. O documento, teoricamente, na superfície, seria para trazer um maior conforto nesses últimos meses de vida do indivíduo, só que as pessoas estavam assinando sem saber que trazer conforto também envolvia acelerar a morte da pessoa com eutanásia. Então, o governo foi até processado, porque várias pessoas não sabiam que eles estavam colocando seus avós para morrerem no hospital. Você tem vários países europeus que suicídio assistido é permitido, né? Eutanásia é aceita, aborto, você sabe mais do que eu, só nos Estados Unidos, depois da legalização, mais de 60 milhões de abortos, sabe-se lá quantos no mundo todo. Isso tudo é darwinismo, é a ideia de que o vulnerável ele deve perecer, porque um indivíduo que tem uma deficiência mental, uma deficiência física, na visão darwinista, ele na savana, onde eles propõem que o ser humano evoluiu, ele não sobreviveria, não é? Ele morreria. Portanto, na mentalidade darwinista, manter esses indivíduos vivos é desperdiçar recursos que poderiam estar indo para pessoas com maior possibilidade de alcançar X ou Y. Então, não se deixe enganar. A conexão ela é real, ela é uma conexão lógica, né? Eu diria até metafísica, porque se tudo é mudança, não há, como eu disse, não há essência, não há o fim, não há o bom, o bem, então você está justificado em fazer o que você quiser, não é? Então é basicamente isso que eu queria falar para os senhores. Tem um documentário do Discovery Institute mostrando com imagens essas ideias, esses darwinistas aí, acho que até eles mostram as imagens do menininho pigmeu que foi colocado na jaula e dos escritos dos darwinistas. Eu vou ver se eu consigo achar isso e colocar na descrição, mas é isso. Então, saiba que darwinismo não é compatível com esse agir bem, tá? E se você acha que eu estou exagerando com esses modelos que eu descrevi, basta você procurar Inclusive Fitness, Game Theory, Evolutionary Stable Strategy, e você vai ver
que no darwinismo é esperado que você seja um babaca. O egoísmo, ele é benéfico. Você tem uma população de indivíduos bonzinhos que compartilham recursos e trabalham de forma a maximizar para todos, né, o que eles têm. Se tiver um indivíduo com uma estratégia egoísta, que ele rouba dos recursos e ele não é pego e punido, essa estratégia ela vai se dar bem, porque ele está cooptando mais recursos para si mesmo e ele vai ter mais descendentes e sobreviver mais. Tá? Então, quando o seu amigo esquerdista, darwinista, ele for assaltado, roubado, e ficar reclamando, dizendo que o sujeito tem que ser preso, que ele foi subtraído de seus pertences, que isso é injusto, etc., você diga para ele, não, pera lá, no seu mundo não há injustiça. No seu mundo, meu amigo, não há bem e mal. No seu mundo, esse indivíduo que te roubou, ele foi esperto. Ele conseguiu angariar recursos para si mesmo, sem ser pego, sem gastar energia. E você é o trouxa que teve que trabalhar para alcançar aquele recurso. Então, a anarquia, não é? Ela é totalmente aceitável e praticamente a consequência do darwinismo. A competição, a cooperação, ela só vai existir quando houver um interesse por trás. Então, no darwinismo, até o altruísmo, ele é um altruísmo mentiroso, ele não é verdadeiramente o altruísmo, ele é uma trégua temporária para a meu próprio benefício. Tá? Enquanto, por exemplo, quando eu era ateu, eu enxergava ajudar uma idosa a atravessar a rua como um ato egoísta. Por quê? Porque você está se beneficiando da serotonina no seu cérebro, etc. Ou você foi pré-programado para ajudar os outros por causa dos seus filhos, que você já tem aquilo embutido nos seus genes para proteger pessoas próximas, etc. Então veja que é uma teoria extremamente maligna, que propõe a competição, né, imoral, e então nada mais normal de que ela tenha sido responsável por atrocidades ao longo da história e continua gerando atrocidades no mundo atual. Então é isso. Espero que isso ajude no seu repertório quando você debater com algum darwinista que tentar argumentar que uma coisa não está linkada à outra. E se vocês puderem rezar por mim, como eu disse, ou não disse, não sei, por causa da minha situação atual, que está um pouco complicada, eu agradeço muito. Então fiquem com Deus, até a próxima.